seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o socorro às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, mas de uma forma indireta. Sabe aquela história de fazer caridade ou até mesmo fazer benfeitoria com o chapéu dos outros, entre aspas? Mais ou menos isso, mas nós vamos falar seriamente sobre esse tema. Esta nossa entrevista hoje é muito importante, chama a atenção de todos os produtores de bom senso aqui no Brasil, aliás, de toda a população de bom senso. Antes de mais nada, eu gostaria que o Gleidson colocasse para a gente uma manchete, inclusive da página do próprio Ministério Público Federal. Esse é o destaque. Após cobranças do Ministério Público Federal, a operação pode destinar para o Rio Grande do Sul cerca de 6 mil cabeças de gado criado ilegalmente em áreas de conservação no Pará. E destaca essa manchete ainda que essas cabeças de gado serão retiradas em operação emergencial na Floresta Nacional em Novo Progresso, Jamanchim, e Novo Progresso, no Pará. Aliás, é uma recomendação do Ministério Público Federal, Instituto Chico Mendes de Conservação e Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, que informaram que essa operação emergencial de retirada de gado criado de forma ilegal na floresta do Jamanchim deve iniciar ou deve começar nos próximos dias. Sobre esse tema, sobre essa doação e sobre essa retirada desse gado lá de Novo Progresso, no Pará, nós vamos até Nova Canaã, ou Canaã dos Carajás, na verdade, no Pará, porque de lá fala conosco ao vivo o doutor Vinícius Borba, que já está conosco, sempre comentando as questões legais, as questões ilegais praticadas, inclusive para os produtores lá no estado do Pará, na Amazônia como um todo. Doutor Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meus amigos do programa Tempo e Dinheiro. Primeiramente, parabenizar vocês pela cobertura da tragédia lá do Rio Grande do Sul. É impossível não se emocionar com o nosso mestre João Batista Olivi na cobertura dele. A gente vê que ele sente o que ele noticia, ao contrário de outras redes aí que parece que gosta da tragédia. Parabéns, principalmente pela sensibilidade e emoção que vocês passam para a gente aqui. É nossa obrigação, nosso compromisso com a informação e, lógico, com aquele povo que, nesse momento, passa por essa situação, pelos gaúchos, brasileiros que passam por essa situação nesse momento. Assim como nós temos acompanhado a situação de pecuaristas, produtores pequenos, em sua maioria, na região amazônica, principalmente no estado do Pará. Recentemente, nós noticiamos, inclusive com a sua participação por aqui, da retirada de animais de várias regiões, de várias áreas, ditas como áreas indígenas, né, de ocupação ilegal. Nós estamos falando sobre essa retirada de 6 mil animais da mesma situação. Continuam sendo aqueles animais apreendidos lá atrás ou não, doutor Vinícius? Que pareça, esquece tudo o que a gente já falou. Isso aí é um fato novo. Nós tratamos aqui sobre a pretensão indígena em Tunitatá, lá em Senador José Porfírio, que eram aqueles caminhões cheios de gado passando numa balsa, escoltado por viaturas. Nós falamos depois pela Piteriua, que é uma terra indígena aqui em São Fés do Xingu, e esse fato é um fato novo, que já há algumas semanas vem sendo noticiado, que é a Flona do Jamanchim, Floresta Nacional do Jamanchim, que é uma unidade de conservação ambiental criada em 2006, com uma área de aproximadamente 1.300.000 hectares, e aí ressaltando que, quando foi criada, aquela área já era uma área produtiva, ocupada por brasileiros, por produtores rurais, garimpeiros, pessoas que viviam da mesma forma que todos nós aqui da Amazônia vivemos, e aí dentro dessa corrida ambientalista de fazer esses acordos de um pacote de terras indígenas e unidades de conservação ambiental que foram criadas em 2005, 2006, foram dezenas aqui na região, foi criada essa também, sem nenhum estudo mais aprofundado, sem nenhuma indenização ou realocação, aquelas pessoas que viviam lá, lembrando que o próprio decreto de criação e as demais leis brasileiras estipulam que mesmo que a pessoa tenha posse, ela possui no mínimo um direito à indenização pelas benfeitorias ou uma propriedade, mas enfim, criou-se uma Floresta Nacional do Jamanchim,
Hoje estipula-se que ali tem mais de 200 mil cabeças de gado, é uma área produtiva, pessoas que estão lá vivendo há décadas, antes mesmo de se criar. E aí, algumas semanas vinham já se falando dessa possibilidade de apreensão. Houve uma notificação, um edital de notificação por parte do IBAMA, que notificou via edital, ninguém foi lá na região, para que os brasileiros colocassem as matulas e os gados e as vidas nas costas e fossem embora no prazo de 30 dias, sem nenhuma perspectiva de indenização ou sem saber para onde ir, resumindo a nova Apitereua, uma terra indígena que ficou conhecida aqui no Pará. E agora, essa semana, nós fomos surpreendidos com essas matérias, que começou aqui na Globo, no jornal da TV Liberal, que é uma afiliada da Globo aqui, foi a primeira a noticiar que, além de se ter essa apreensão desse gado, falou-se em 6 mil cabeças de gado que seriam abatidos, certificados pela Agência de Defesa Agropecuária e doados para o Rio Grande do Sul para amenizar a tragédia lá. Mas aí a nossa crítica fica na seguinte situação: vai cobrir um santo descobrindo outro, vai atender ao Rio Grande do Sul e desassistir essas pessoas que são os proprietários desse gado, uma vez que não há um consenso, não há uma aquisição, não há indenização. A forma que o Ministério Público Federal está pedindo é a força, com o uso da força. Inclusive as matérias falam que a Força Nacional, a Polícia Federal e os órgãos de segurança já foram acionados. O próprio ministro da Justiça já baixou uma portaria autorizando o uso da Força Nacional para esse fim. Então não é nada consensual e indenizatório, é a marra, é com o uso da força e da polícia. Ou seja, a tragédia no Rio Grande do Sul só vem como um argumento, nesse momento, para a retirada desses animais ou até mesmo para poder falar a respeito da operação. Seria isso? Sérgio, eu entendo o seguinte: existe uma pressão muito grande, internacional até, para que essas áreas sejam desocupadas. Se a lei tivesse sido cumprida quando da criação das unidades de conservação ambiental e das terras indígenas aqui na Amazônia, principalmente o SNUC, que é o Sistema de Unidade de Conservação Brasileiro, que estipula prazos, inclusive, que os planos de manejo, as indenizações, as realocações sejam atendidas e pagas, hoje nós não teríamos esse problema, porque o meio ambiente estaria preservado, uma vez que aquelas pessoas que lá vivem, que são chamados hoje de bandidos e desmatadores, elas já teriam seguido as suas vidas baseada na justa indenização ou na realocação em uma outra área, e o meio ambiente estaria restaurado. Então, a culpa disso tudo são dos governos, e aqui eu sempre coloco um S muito grande, dos governos, que nós estamos falando de uma unidade que foi criada em 2006. Então, se os governos estaduais e federais dos últimos 20 anos tivessem cumprido o seu papel, a gente não estaria passando nada disso aqui no Pará e aqui na Amazônia, porque o meio ambiente e o setor produtivo da Amazônia estariam sendo respeitados. Lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar que mais de 80% da floresta amazônica ainda é intacta, não foi desmatada, cumprindo com aquele sentimento de que quem sabe preservar somos nós, amazônidas. Aqui nós somos quase 30 milhões de brasileiros que vivemos e produzimos dentro da nossa agropecuária, do nosso agronegócio, uma fatia importante no PIB brasileiro. Então, essa narrativa de que somos bandidos, ela só cabe no papel e nas imprensas marrons. Na verdade, são brasileiros que estão padecendo aqui, juntamente com os indígenas, juntamente com o meio ambiente, porque a forma que os governos fazem não respeita nenhum nem outro. Bom, e de alguma forma, essa questão da tomada ou apreensão desses animais sem qualquer tipo de indenização provoca uma insegurança muito grande, até mesmo uma revolta. Como é que os produtores estão recebendo essas informações? Como é que está o ânimo, lógico, certamente exaltado, não tenha dúvida, dos produtores que estão ou serão afetados com essa medida, doutor Vinícius? Sérgio, vamos colocar o contrário, que é muito fácil a gente, do interior das nossas casas confortáveis, dos nossos apartamentos na Avenida Paulista, apontar o dedo para a gente aqui da Amazônia e criticar a gente. Agora, imagina vocês aí na sua casa, no Paraná, em Goiás, que seja no Rio Grande do Sul, de repente a polícia bate a porta falando que vai levar parte do seu imobiliário, porque a sua casa foi declarada de utilidade pública, você não tem mais direito a ela e você tem que ir embora. Como é que o senhor se sentiria? A sensação é justamente essa: se coloque um pouco no lugar dessas pessoas. O sentimento é de revolta.
de indignação e até mesmo de temor de um conflito que a gente pede que, pela prudência e o bom senso, não venha a ocorrer, mas nós temos vários políticos envolvidos, o próprio prefeito de Novo Progresso, o seu Gelson, está encampado em tentar reverter isso, já houve uma concessão de prazo, existem alguns deputados, a própria presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, a dona Rosane, também está encampada, uma grande campanha de advogados também, mas o sentimento é de consternação e de indignação, é um barril de pólvora. Repito, se coloque no lugar dessas pessoas, sinta as dores dessas pessoas. Imagine amanhã na sua casa, no seu comércio, uma Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, chegar aí e falar, parte dessa mercadoria sua agora nos pertence. E você fica caladinho e não brigue porque você não tem direito mais a elas. Aí você, quando for deitar hoje, pense qual seria o seu sentimento, qual seria a sua reação. Pois é a mesma coisa que está acontecendo aqui. E aí, para aqueles, Sérgio, que sempre tem a narrativa da lacração, a narrativa ideológica, a gente sempre fala que hoje a gente tem recebido muitas críticas, inclusive falando que a tragédia do Rio Grande do Sul é culpa da Amazônia. E as enchentes de 1941 também foram culpa nossas. E cadê a floresta do Rio Grande do Sul? Cadê a floresta de São Paulo? Sumiu? Por que não é mais fácil reflorestar lá? Por que tem que ficar incomodando tanto a gente aqui da Amazônia? O que a Amazônia tem que os outros estados não têm? Existe uma Constituição diferente aqui, existe um outro artigo 5º que fala que todos são iguais perante a lei, menos os amazônidas. Então, a crítica que a gente fala é sempre reversa. Então, antes de criticar a nós aqui da Amazônia, faça a sua parte, refloreste a sua floresta, porque em 1500 tudo era floresta. E quando eu vou olhar, eu conheci alguns críticos, alguns ideológicos críticos da Amazônia que moram nos apartamentos na Paulista, e aí eu sempre pergunto, no seu apartamento você tem alguma reserva legal, você tem algum verde, ou você só usa isso como pano de fundo de uma narrativa? Então é algo muito triste, é uma situação muito triste, muito preocupante, que a gente chega a um ponto que a sensação que tem é que a gente vai perdendo as forças, é um sistema muito forte, uma mídia muito forte, que teima em colocar a gente aqui da Amazônia como bandido, sendo que no passado precisaram de nós, e quem não se lembra do integrar para não entregar. Ou seja, inclusive lamentável essa postura, né, de acusar, né, que o desmatamento seja responsável, ou seja, há uma pressão muito grande internacional, principalmente em relação ao que se produz aqui no Brasil, não se tem a dúvida disso, né? Até mesmo pelos manifestos, os protestos realizados lá pelos produtores, agricultores na Europa, que mantiveram, né, fizeram uma pressão muito grande, e os governos locais, da França principalmente, reverteram, voltaram à estaca zero e permitiram a continuidade da produção de alimentos. Mas tem que destinar toda essa raiva, entre aspas, né, para outros países, inclusive aqui para o Brasil, diga-se de passagem, para os produtores que alimentam parte do mundo também. Doutor, chama atenção, programas como o de vocês é interessante para a gente pontuar isso, que muita gente não sabe, porque a mídia não mostra. Aqui no Brasil nós temos várias reservas florestais, várias taxas de reservas, de 20% de reserva legal, passando por 35%, e na Amazônia são 80% de reserva legal. Da minha propriedade eu tenho que pagar por 100%, mas eu só posso usar 20%. Aí o Macron vem aqui na Amazônia, junto com o presidente, lacrando e tirando foto e fazendo bonito, e lembrando que lá na França são apenas 4% de reserva. Aí o Macron tentou aumentar essa reserva legal, junto com a União Europeia, para 7% e desencadeou toda aquela movimentação dos produtores rurais da Europa, que foi um dos estupins, além da não aceitação do Mercosul, por medo do nosso agronegócio. O que a Europa e a França, juntamente, fez? Recuou, e alguns países mantiveram os 4% e outros até abriram mão da reserva legal. Tem países lá que não exigem reserva legal, então são situações importantes de dizer, para falar, porque a grande mídia não fala. Você sabe também outro ponto que é importante aqui, quem são os maiores doadores do Fundo da Amazônia, que conta aí com alguns bilhões. Vá consultar no Google quem são os doadores e consulta o potencial poluidor
daqueles países. Por que a Alemanha, a Noruega, por exemplo, doam tanto para o fundo da Amazônia? Porque eles são os maiores poluidores com carvão e petróleo do mundo. Então, como é que funciona o fundo da Amazônia? Um país doa uma certa quantia de dinheiro para o Brasil emite um certificado de quitação de que aqueles bilhões de dólares correspondem a tantos milhões de toneladas de CO2 produzido, e aí, além do dinheiro não ser bem aplicado aqui na Amazônia, porque a gente nunca viu nenhum projeto efetivo utilizando o Fundo da Amazônia, aquele país lá, a Noruega, a Alemanha, que deveria reduzir as suas taxas, ele não o faz, continua poluindo o mundo, porque ele conseguiu uma certidão de quitação, um recibo de quitação, doando dinheiro para o Brasil. Então, é algo muito maior do que a gente imagina, é algo muito, muito maior do que se pode imaginar. É uma teia aí que vem abraçando a gente da Amazônia e nos sufocando cada dia mais. Exatamente nesse aspecto. Inclusive, falando sobre essa recomendação, nesse caso específico de agora, o próprio Ministério Público Federal foi quem recomendou todas essas ações. Eu leio aqui, inclusive, a nota publicada pelo Ministério, de que as estruturas relacionadas à atividade de criação ilegal de gado devem ser demolidas, os produtos, instrumentos utilizados para os crimes devem ser apreendidos, destruídos ou inutilizados. Durante pelo menos 6 meses, deve ser mantida uma base de fiscalização na Floresta Nacional. A DEPARÁ deverá compartilhar dados informacionais com a ICMBio, apoiar a vacinação do gado, bloquear todos os registros, GTAs e autorizações de atividades relacionadas à criação de gado em áreas embargadas na Flona, além de outras medidas. Ou seja, não vai dar para retirar os animais, toda a estrutura vai ser demolida, esses animais vão ficar confinados sem a possibilidade de ser transportados para outras regiões. É o que dá para entender sobre essa recomendação do Ministério Público Federal. Além disso, 100 mil cabeças de gado aproximadamente estão na área. É isso, doutor Vinícius? Falam-se 200 mil. Mas, assim, eu gostaria de falar também, ser até um pouco, não polêmico, mas colocar os pingos nos is. Você leu bem o nome do documento do Ministério Público Federal, uma recomendação. Eu sempre falo que, dentro da questão ambiental e indígena, o Ministério Público Federal tem prestado um desserviço para o Brasil, e eu não tenho medo de falar isso, porque basta ver o que vem acontecendo na Amazônia. Ele só olha o lado do meio ambiente e ele só olha o lado dos indígenas. E um dos papéis constitucionais do Ministério Público é ser o guardião da Constituição, e a Constituição fala que nós, brasileiros, produtores rurais, garimpeiros, também temos os nossos direitos. Então, a partir do momento que ele se torna parcial, é extremamente ilegal e temerária a atuação do Ministério Público Federal e Estadual, e nos preocupa muito, Sérgio, o poder que o Ministério Público Federal adquiriu nos últimos anos. É uma mera recomendação. Se a gente for analisar os efeitos de uma recomendação, eles são mínimos. O Ministério Público, eu sempre comparo a mim como advogado. Quais são os nossos deveres, as nossas autonomias, as nossas competências? Pedir. O Ministério Público apenas, teoricamente, deveria pedir, recomendar, opinar. Quem decide são os tribunais, os juízes. Então, dentro de um processo legal, de forma constitucional, o que aconteceria seria o Ministério Público Federal pedir, os produtores rurais seriam ouvidos pelo judiciário, e aí o juiz decidiria entre as duas teses. Só que o problema é que, dentro da questão ambiental e indígena, uma mera recomendação do Ministério Público gera uma anarquia de coisas nesse sentido. Passa a ter força de lei. Lembrando que na Pitereua, por exemplo, nós temos uma mera recomendação do Ministério Público Federal aos frigoríficos, que praticamente travou a vida de mais de 500 produtores rurais aqui, porque falaram, recomendo que você não compre mais gado desses produtores rurais, e os frigoríficos, com medo das retaliações, pararam. Então, não devemos dar mais valor do que merece. Não devemos majorar muito a importância constitucional do documento. É uma mera recomendação do Ministério Público Federal, mas, como eu disse, infelizmente, na prática, passa a ter mais força ainda do que a lei.
Ou seja, várias esferas do poder aí, né, naquilo que a gente imagina como sendo lógica, né, estão sendo suprimidas, né, etapas num processo legal, enfim, tudo aquilo que a gente está acompanhando agora. Bom, de qualquer forma, autoridades, políticos, produtores, lógico, o senhor como advogado, todos mobilizados na tentativa de evitar esta tomada desses animais e, lógico, embargar totalmente a área e dar oportunidade para quê? Os produtores, ao menos, sejam indenizados por aquilo que eventualmente seja apreendido. É isso, doutor? É uma comoção social muito grande, é um prejuízo financeiro muito grande. Imagina numa região igual Novo Progresso, daí a preocupação do próprio prefeito, 100 mil cabeças de gado sumirem, evaporarem. Imagina uma cidade igual Novo Progresso, sei lá, 1.000, 2.000 famílias saírem de onde moram há décadas e migrarem para as cidades. Então, é uma preocupação, inclusive, social. E aqui a gente sempre lembra, e é importante lembrar, porque a nossa Constituição ainda existe, no artigo 5º da Constituição fala que ninguém será suprimido dos seus direitos e dos seus bens sem o devido processo legal. Então, ninguém perderá a sua liberdade, os seus direitos e os seus bens sem o devido processo legal. E qual que é o devido processo legal que deveria ter num caso desse aqui, como a Jamanchim, a própria Pitereua e as demais unidades de conservação em terras indígenas aqui? Monta-se o processo, estipula-se quais são as propriedades, fazem as avaliações dos direitos indenizatórios ou de realocação daquelas pessoas, faz a quitação, o pagamento, o Fundo da Amazônia não está aí, e aí sim, mantém um setor produtivo preservado, mantém-se uma estabilidade social preservada e o meio ambiente também preservado. Só que aí a gente vê o contrário, um atropelo. Eu vou desocupar, eu vou mandar embora, eu vou tomar o gado, depois eu vejo o que eu faço com esse prejuízo. Então isso é muito triste, muito preocupante, e tem razão dos nossos políticos estarem preocupados, porque a confirmação dessas intenções, a implementação desses fatos, com certeza gerará uma comoção econômica na região muito grande. Doutor Vinícius Borba, muito obrigado pela participação conosco, informações aqui no Tempo e Dinheiro sobre esse importante tema. Mais uma etapa, né? Como o senhor mesmo disse, não há fortes emoções sempre, né? Não há uma rotina, né? Quando se fala do trabalho da produção de alimentos aí na região amazônica, no estado do Pará, e principalmente em relação à própria justiça, aos direitos constitucionais, enfim. Muito obrigado pela sua participação. Em breve a gente retoma para poder acompanhar detalhes do que está acontecendo por aí mais uma vez. Obrigado, meus amigos, por ser o único meio de comunicação em busca da verdade. Quando eu falo a verdade é de ambas as partes, e aqui a gente clama pelo bom senso, pelo espírito constitucional, pelo espírito republicano, pelo espírito cristão, para que não tomem os bens daquelas pessoas à força, para que abram-se mesas de diálogo, mesas de conversa com as autoridades, com os representantes, e que vamos sim buscar a preservação do meio ambiente, mas sem acabar com os seres humanos, com a raça humana aqui na Amazônia, porque a Constituição novamente fala que todos têm o direito do uso do meio ambiente equilibrado, não só as ONGs, não só a França, a União Europeia. Então, do que vale um meio ambiente preservado, sendo que às custas disso nós teremos uma população empobrecida, uma população praticamente extinta. Será que vai ser bonito lá no futuro, daqui 100 anos, a gente mostrar que aqui na Amazônia as florestas estão todas em pé e os livros de história falar que outrora milhões de brasileiros moravam aqui e que foram extintos às custas de uma narrativa? Será que a história vai concordar com isso, vai achar isso bonito? E se o mundo não se preocupar de uma forma diferente, fatidicamente esse será o nosso destino. Daqui 100, 200 anos nós teremos uma Amazônia 100% preservada e uma população extinta. Nós vamos ser apenas números e páginas da história. Obrigado, um abraço a todos. Nós que agradecemos mais uma vez a sua participação conosco, disponha. E a todos que estiveram conosco aqui nessa edição do Tempo e Dinheiro, lembro mais uma vez, convido, né, todos os detalhes, recortes, né, todas as informações que são divulgadas ao longo da programação estão disponíveis para você lá nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá,
curta, comente, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, isso ajuda muito a propagar, a chegar cada vez mais longe com as informações que interessam ao produtor, interessam ao Brasil e ao mundo. E, lógico, avise os amigos que a gente tem também o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Não faz parte ainda? Faça parte, se inscreva, faça parte desse clube seleto de produtores que são bem informados e que têm as principais informações à disposição. 19 998132915. E a todos que estiveram conosco, até uma próxima. Muito obrigado.